alô, alô, boa tarde, você que está em casa, ótimo finalzinho de sexta-feira para nós, tá chegando aí final de semana também. Hoje eu vou começar o vídeo falando aí dessa notícia terrível que nós tivemos essa semana no Rio Grande do Sul. Não tem muito a ver com o tema, mas eu entendo também que nós precisamos ter a empatia, ajudar o próximo, seja qual situação for, porque não dá para imaginar a dor dessas famílias que perderam tudo, às vezes que levam uma vida para construir. E a dor emocional também, nós sabemos bem o que é isso. Então, para você que está em casa hoje assistindo, se você puder contribuir com qualquer quantia, que eu estou abrindo aqui esse parênteses antes de começar o vídeo, também porque eles têm projetos que eu achei assim, diante, claro, né, entre aspas, diante da situação difícil, eu achei legal o projeto, que eles estão encaminhando famílias que têm autistas, sejam crianças, adultos, para outros lugares. Tem aí a questão da medicação, das crises, né? Então, se você puder contribuir com qualquer quantia, fica aqui o pedido hoje. Vou deixar na descrição, na legenda, o Pix. Nas capitais, nas cidades maiores também tem postos, né, onde você pode doar água, alimento, roupas, qualquer ajuda é muito bem-vinda. E para quem não conhece o canal, muito prazer, eu sou a Sanai, eu sou mãe da Vitória, que hoje tem 8 anos, e ela foi diagnosticada com a paralisia cerebral e o autismo do nível 3 de suporte com a deficiência intelectual. Mas esse canal não está aqui para falar sobre as deficiências dos nossos filhos, mas para prestar um suporte emocional, para falar da dificuldade, para fazer uma troca de experiências e, claro, com tudo base cristã. Então já se inscreve no canal, você que está chegando agora. Se você já está no canal, já conhece, deixa o seu like, ajuda muito o canal a alcançar outras mães. A gente tem recebido mensagens, a gente tem trocado algumas experiências, alguma ajuda, porque é sempre uma troca. A gente sempre tem o que dar e o que receber também. Eu vou trazer hoje aqui no vídeo um pouco sobre a depressão. Eu já falei alguma coisa em outros vídeos, né? Mas é um tema muito pertinente para nós mães que vivemos isso. É muito escutado, muito falado e muito vivido, principalmente. Infelizmente, é a realidade, na verdade, que tem tomado os brasileiros de forma geral, não só nós mães e pais atípicos. O estresse excessivo e crônico, contínuo, é hoje um dos maiores vilões para depressão. Então, a mãe atípica, você sabe bem que nós passamos por um estresse constante, diário, e uma carga alta também, associado aí ao isolamento social, que depois, né, da pandemia nós vimos o quanto isso afeta. Tem relatos de mães que ficam sem conversar com alguém por dias consecutivos, aquela mãe solo, ou que o marido trabalha o dia inteiro. Por muitos anos, meu marido e eu ficamos só entre a gente conversando, e o nosso único contato com outras pessoas era no mercado, na fila. Eu até comentei, né, num vídeo, porque realmente é muito difícil esse contato, o filho não deixa, as pessoas se afastam, a gente não consegue essa proximidade com ninguém. E aí chega uma hora que a sua mente avisa que não dá mais, que não dá. Só que quando é o estresse com o trabalho, quando é estresse em algumas outras áreas, ou que seja um estresse temporário, né, um período do ano, por exemplo, mas é uma mãe atípica, que é frequente, que lida com uma deficiência, que não tem como mudar de trabalho, porque esse é o nosso trabalho também, de certa forma, né? Como é que a gente lida com isso? A gente vê muito aí, é uma coisa que, de certa forma, me entristece também, às vezes, dependendo aí da forma com que é colocado, essa romantização de algumas deficiências, onde a gente sabe que a gente aprende muito, a gente cresce, porque eu cresci, mudei muito para a Vitória, mas não é essa coisa linda. Então isso faz com que algumas mães sejam afetadas também, porque tem uma questão aí muito grande financeira, onde você consegue ter uma rede de apoio grande, seja de profissionais, de familiares,
Tem pessoas, nós, graças a Deus, sempre tivemos um apoio financeiro, porque a nossa vida mudou drasticamente, de várias formas, inclusive financeiro. Nós tínhamos também a nossa casa própria, o que nos ajudou muito a não ter esse peso do aluguel. Agora, você imagina as mães solo, quem paga o aluguel, sem rede de apoio, sem terapias. E aí você junta a dor emocional, junta a dor física também, porque não só pelo autismo, né? A Vitória, no caso, é autismo no nível 3, ela é bastante agressiva em várias situações do dia, mas tem também o caso do TOD, da esquizofrenia, da deficiência intelectual, várias outras deficiências intelectuais que também geram uma carga que não é só dor emocional, mas a dor física também, né? Se você passa por isso, você entende o que eu estou falando, é aquela dor física mesmo, de você, do seu filho te bater. A gente tem alguns episódios em casa em que chega, em que a gente fica com roxo, a Vitória pega objetos para bater na gente, e é claro que quando a gente já está com aquela dor emocional muito grande, essa física vem com um peso muito maior. Mas eu quero hoje trazer também aqui uma pessoa bíblica, né? Um profeta, um homem de Deus, que a Bíblia ela relata todos os sintomas de uma depressão. É claro que na época não existia esse termo, né? Não foi falado dessa forma, mas é o profeta Elias. Você já deve conhecer a história dele, provavelmente já ouviu alguma coisa. O profeta Elias ficou em isolamento na caverna. E a Bíblia, quando fala dele, descreve todos os sintomas da depressão. Inclusive, ele desejou, ele pediu a morte dele para Deus. E quando nós lemos essas histórias todas na Bíblia, e algumas são bem detalhadas, as histórias sempre vêm para a gente como uma coisa bonita, porque a gente sabe o final, a gente já leu o final. Então, ela tende a ser menos sofrida para quem lê, porque ela tem um final bonito, porque ela tem um final, né? Elias, ele foi trasladado ao céu. Em 1 Reis 19, relata um pouco, mas se você quiser ler a história toda dele, tá? 1º e 2º Reis. E fala como Deus curou a alma, o corpo e o espírito de Elias. Porque Deus não cura pela metade. Mas por que é tão bonito quando a gente lê a Bíblia relatando a história dos outros, ou a gente fica sabendo, e com a gente é tão difícil a ponto de acharmos que não conseguimos mais. Provavelmente você que está assistindo está aqui hoje pelo seu filho. Eu não sei o tamanho da sua dor, o tamanho da sua dificuldade, mas por que parece tão difícil? A gente parece que é menos capaz ou sofre mais, não sei. Mas a questão é que quando a gente lê essas histórias, a gente já sabe o final. De certa forma, acaba sendo mais leve. A gente sabe que tem aquele final feliz, ou aquele final, aquele milagre. Elias, ele venceu 850 homens numa batalha. E quando uma única mulher começou a persegui-lo, ele foi para a caverna. Você acha mesmo que para quem derrotou tantos homens ia sofrer por causa de uma mulher? Não, é porque ele estava esgotado emocionalmente, ele estava cansado. Tem coisas que não vêm com tanto peso hoje, mas é porque a gente já está cansado, a gente já está nessa luta há muitos anos, há muito tempo, e qualquer gota d'água parece muito pelo excesso de peso mesmo. Só que a impressionante história de Elias é que no final ele é trasladado ao céu. Trasladado na Bíblia ele é transportado de um lugar ao outro, ou seja, ele não passou pela dor da morte. Ele não passou por esse episódio. Você consegue imaginar? Quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos tentar nos colocar ali, né, na pessoa, na história, e tentar imaginar, mais do que ler de forma corrida, é se colocar ali. Se você está passando por esse momento difícil hoje, nós temos várias histórias aí, né, na Bíblia, não só de Elias, mas não é o final da sua história.
Para a gente parece mais sofrido, ou a gente não entende, a gente acha que não consegue mais, mas na verdade é porque nós não vimos o final, nós não sabemos o nosso final, Deus já sabe. Não tem nada de especial em ser uma mãe atípica, é verdade, para muitas mães, né? Nós não vemos dessa forma. Mas com certeza nós somos sim escolhidas, você é escolhida. Deus já viu qual vai ser o final do seu filho. Então talvez esteja muito difícil hoje, mas não é o final. Talvez lá na frente, quando você já souber o final, a sua história vai passar a ser mais uma história linda. Até porque um grande testemunho, uma grande história, ela sempre tem uma dor muito grande, que é quanto maior a dor, maior é o nosso testemunho. E Deus sabe disso. E Ele é tão sábio que até as nossas dores que a gente não entende, que a gente não quer, que a gente reluta, ela tem um porquê e um motivo muito grande, muito especial lá na frente. Então, por pior que estejam seus dias hoje, esse não é o final, você está só no meio do caminho. E o meio do caminho é o mais difícil. Talvez no início nós estejamos com aquela empolgação inicial ou com aquela força, eu consigo. O final é sempre bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas é nesse meio do caminho em que tem os tropeços, tem as dores, tem o cansaço, aquela mulher invencível que nós achávamos que era, ela ainda está aí, você ainda é essa mulher invencível, você só está cansada e tudo bem. Suporta um dia de cada vez, o meio do caminho, porque assim como Elias, o seu final vai ser grandioso, o seu filho vai ter uma história grandiosa, que um dia você vai poder contar para os seus amigos, para os seus familiares. Nós temos sempre alguém que a gente pode contar, que está orando por nós, que está orando por você. Eu costumo separar um pedacinho do dia, claro que às vezes a gente está muito cansado, mas pelo menos naquele tempo ali em que eu estou conversando com Deus, e para orar também por você, pelas pessoas que nos seguem, pelas mães que passam por tantas dificuldades hoje. A mensagem de hoje é essa: não esquece que independente do tamanho e qual a sua dor, a sua dificuldade, e são muitas, provavelmente são muitas, dá para enumerar, não é uma só. Esse é só o meio do caminho, esse não é o seu final. Lembra de Elias, que Elias não passou pela dor da morte. Elias, que era um profeta, um homem de fé, ele também passou por um período de depressão, um período onde ele desejou a morte, onde ele não via sentido em nada, ele foi para a caverna, ele se isolou e o final dele é maravilhoso. Vou deixar aqui um recado que a partir da semana que vem, da sexta-feira que vem, a gente vai mudar o horário. A gente vai começar a postar os nossos vídeos na sexta-feira mesmo, mas às 7h17 da noite, às 19h17. 7h17, na sexta-feira que vem eu te espero. Um ótimo final de semana para você, mãe. Feliz Dia das Mães. Tá um pouquinho adiantado, mas esse domingo é o seu dia. Não deixe de te valorizar, de comprar uma flor para você, de comprar um doce, um mimo, qualquer coisa. Não deixe passar em branco, porque essa data é muito especial para você. Você é muito importante na vida do seu filho. Você é a pessoa mais importante na vida do seu filho aqui na Terra. Você faz um papel enorme, gigantesco. Então, um ótimo final de semana e um ótimo domingo para você, mãe. Parabéns. Feliz Dia das Mães.